Se você quer melhorar o seu marketing de forma real, consistente, existe um ponto de partida que, na minha opinião, é obrigatório para qualquer empresa. É ter uma jornada do cliente clara e bem definida. Sem isso, tudo no seu marketing vira tentativa. Conteúdo, anúncio, campanhas, produtos, tudo isso não se conecta. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 8 fases que uma pessoa percorre dentro do seu marketing, desde o primeiro contato com a sua marca até ela se tornar um cliente fiel e até, quem sabe, um divulgador espontâneo da sua marca, do seu negócio. Então, fica comigo que até o final desse vídeo você vai entender como é que funciona essa jornada completa, desde o momento da descoberta até a recompra e como ela pode transformar o seu marketing em um sistema previsível de atração, conversão e retenção dos seus melhores clientes. Se você não me conhece, eu sou o Wallace, eu sou consultor de marketing e essa estrutura é uma estrutura que eu já uso há muito tempo. Eu não criei ela, eu simplesmente uso isso como ferramenta. Eu tirei da Digital Marketer, que criou esse processo, e eu acho que ele é muito eficaz. E ele ajuda as empresas a saírem do que é o marketing improvisado, daquilo que você não sabe o que está acontecendo, até construírem realmente, de fato, um sistema que gera resultados com clareza e controle e lucro para a sua empresa. Mas antes de entrar diretamente dentro da jornada, para você ver as etapas que você deve mapear, que você deve implementar dentro do seu marketing, deixa eu falar um pouco sobre o que eu considero um dos maiores erros de muitas empresas, que não é a falta de esforço. Muitas empresas, na verdade, elas se esforçam muito para terem os resultados que têm e, por isso, o ideal é que elas consigam usar a maior parte desse esforço realmente para trazer resultado. Então, o problema não é falta de esforço, é falta de direção. Elas focam em postar conteúdos, rodam anúncios, fazem reuniões, mas essas ações elas estão desconectadas de um todo. Não existe um processo que leva o cliente desde o momento em que ele não conhece a empresa até o momento em que ele se converte em um lead, cliente e até se tornar um multicomprador. Então, se agindo dessa maneira, o seu marketing ele vai continuar sendo uma vitrine aleatória que você vai esperar que as pessoas encontrem e comprem de você, mas na verdade vai ser pouco eficaz. Só que a verdade é que o cliente ele não compra por acaso, ele precisa ser conduzido. Então é por isso que é importante você ter essa jornada. E é exatamente esse é o papel dessa jornada que eu vou apresentar para você. Ela transforma o marketing disperso em uma experiência estratégica de fato, com cada uma das etapas sendo pensadas para levar o seu cliente ideal até desde o momento de tomar a atenção dele, de gerar atenção, até levar ele ao momento da decisão de compra, certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa jornada do cliente. Eu vou compartilhar aqui a tela para que você possa ver essas etapas. Então, esse é o fluxograma que você vai levar o seu prospect a andar com você. E como eu falei, não foi eu que inventei esse modelo, esse é um modelo que já existe há bastante tempo, mas ele é muito eficaz, na minha opinião. Ela tem 8 etapas. E cada uma dessas etapas, elas cumpre uma função em momentos diferentes da jornada do seu cliente. E vamos falar cada uma delas para que você possa entender e você possa mapear elas dentro da sua empresa, que provavelmente, mesmo que você não saiba hoje qual todas as etapas, muitas delas você já trabalha, mas você pode melhorar. A gente começa aqui da parte de baixo, da parte inferior esquerda. A primeira etapa é a etapa da descoberta. E na descoberta, o cliente, ou o prospect nesse caso, ele vê o seu anúncio e ele ouve sobre você via uma indicação. Então esse é o primeiro momento que as pessoas vão saber sobre a sua existência. É o momento que realmente a gente chama de descoberta. As pessoas elas vão ouvir sobre você por meio de indicação, de anúncios, de conteúdos que você produz. Mas o ponto é que a primeira coisa que realmente, se você quer crescer, você precisa ser visto. Então o cliente, o prospect precisa saber que você existe. Produtos diferentes, você pode pensar assim, Wallace, eu tenho vários produtos. E produtos diferentes podem ter jornadas diferentes, mas todas elas devem começar com algum lugar. Aí nesse caso, entra as suas redes sociais, entra realmente seus anúncios, tudo aquilo que você faz para impactar pessoas que não estão ali dentro do núcleo da sua audiência.
Essa é a primeira fase, a fase de descoberta. Então, o seu primeiro objetivo é ser encontrado, é aparecer para novas pessoas. A segunda fase é a fase do engajamento. Então, depois que a pessoa descobre você através de um anúncio, um conteúdo, o que quer que seja, nas redes sociais, no seu blog, no seu canal do YouTube, ela é impactada pelo primeiro momento. Agora, a segunda etapa é transformar essa descoberta, essa atenção em engajamento. Então, nesse caso, o prospect, ele lê um artigo no seu blog, ele engaja nas suas redes sociais, assiste os seus vídeos no YouTube, ele consome ali o seu conteúdo. E nesse caso, o objetivo é gerar familiaridade, é a pessoa saber que realmente você tem algo a mais para oferecer. Realmente, do que se trata a sua empresa, sobre o que você faz, o que a sua empresa ajuda a solucionar. Então, nesse caso, você pode trabalhar a sua produção de conteúdo para gerar essa familiaridade, para expressar melhor para as pessoas o que você faz. Aí você pode criar vídeos como esse no YouTube, um artigo no seu blog, os posts nas suas redes sociais. E o seu objetivo é fazer as pessoas pensarem assim, essa marca fala comigo. Então você vai falar sobre os problemas, vai falar sobre a solução, sobre como é que você pode trabalhar e ajudá-los a alcançar isso. Então, a segunda fase da jornada do cliente é o engajamento, é fazer eles engajarem com a sua marca. A próxima fase, então, é a fase do cadastro. Nesse caso, o prospect, ele passa de um visitante esporádico, de alguém que está ali apenas de passagem consumindo conteúdo, e ele começa a se comprometer, ele se cadastra para receber um conteúdo de você. Então, nesse caso aqui, você vai pedir para que eles se inscrevam para receberem comunicação direta de você. Esse é o primeiro micro compromisso que eles vão ter com você. Você vai pedir maneiras de se comunicar com ele. As duas principais que a gente usa hoje é o e-mail e o WhatsApp. Então você quer ter os dados dessas pessoas para se comunicar diretamente com ela por um desses canais. E o que você pode fazer para trocar? As pessoas não vão te dar isso de forma gratuita. Então o que você pode fazer para trocar essas informações com as pessoas? Você pode oferecer algo valioso. Pode ser um checklist, pode ser oferecer um diagnóstico gratuito, pode ser um modelo de alguma coisa que você pode ajudar eles a utilizar. Por exemplo, aqui é um dos meus imãs de leads que eu ofereço, que são modelos de anúncio. Então, para as empresas que querem saber, ter ideias de anúncios que elas podem criar para fazerem para sua empresa, para gerarem lead, para gerarem vendas, elas querem ter ideias, eu ofereço esses modelos para elas terem ideias. E para isso elas precisam me dar, nesse caso, o nome, primeiro nome, o e-mail e o WhatsApp. Eu capturo essas informações e eu posso falar diretamente com eles através de e-mail, através de WhatsApp, para continuar falando sobre isso que a gente pode ajudá-los. Certo? Então, essas primeiras três fases da jornada do cliente é o que a gente chama de geração de leads. Então você impacta as pessoas, você engaja com elas e você pega o cadastro delas. Então nessas primeiras três etapas, você pode, por exemplo, ter dentro do seu fluxo de vendas um anúncio no Instagram, rodando no Instagram, no Facebook, e nesse anúncio ele é composto de um vídeo onde você fala diretamente sobre o problema que o seu público ideal está enfrentando, e como é que você ajuda eles a vencerem esse problema. Esse é o engajamento, no caso ele assistiu o seu vídeo, e você diz, olha, para vocês que estão enfrentando essa dificuldade, eu preparei uma apresentação, uma aula gratuita, um mini curso, um checklist que vai te ajudar a identificar isso e esse elemento. Então, para você receber esse conteúdo, clica aqui para se cadastrar e receber no seu e-mail. Então, essas primeiras três fases correspondem à sua geração de leads para a sua empresa. E elas são importantes, a porta de entrada é você fazer essa conversão direta acontecer. E agora, antes da gente pular para a próxima etapa, para a fase da conversão, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, que curta esse conteúdo se você está gostando, se ele está te ajudando a abrir a sua mente, a entender um pouco sobre como funciona ter uma jornada de cliente funcionando na sua empresa, e como é que você pode
implementar isso na sua empresa. Se isso até agora já está te ajudando, curta esse vídeo. Se você tiver dúvidas sobre esse conteúdo como todo, se você quiser sugerir outros, também você pode colocar no comentário. Eu quero usar esse canal como meio de realmente ajudar você a crescer a sua empresa, a ter um marketing previsível na sua empresa, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a quarta fase, que é a fase da conversão. Depois de ter então o primeiro, já ter o cadastro das pessoas, já ter uma forma de se comunicar com ela, você quer fazer ele se tornar um cliente ou se aprofundar nesse relacionamento de marketing com você. A fase 4 é o que a gente chama de conversão. E nesse momento, o seu objetivo, na maioria dos casos, é transformar essa comunicação em transação. É uma oferta de entrada que você vai oferecer para o seu cliente. Pode ser algo com baixo risco, e isso é importante, é um elemento importante. É algo de baixo risco, mas que seja percebido com alto valor. Pode ser uma sessão de análise, de diagnóstico, por exemplo, que você pode oferecer. Pode ser um produto de entrada, pode ser um produto barato, uma compra mais simples. Nesse caso, eu ofereço um livro digital, que é barato, é R$ 24,99. Esse é um livro onde eu apresento uma estratégia, onde as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre mim. Mas qual é o objetivo aqui? É fazer essa pessoa sair de ser apenas um lead para se tornar um cliente, um comprador nesse primeiro momento. Mas existe uma outra maneira de fazer isso também, que nesse caso, além da pessoa comprar algo de você, se você não tiver algo imediato para fazer ela comprar, você pode oferecer a ela um tipo de agendamento, um tipo de demonstração, porque o objetivo nessa fase é fazer com que a pessoa passe mais tempo com você. Ela realmente entrar no seu processo de vendas. É um momento que você faz ele se comprometer com você. E as pessoas se comprometem de duas maneiras, ou com dinheiro ou com tempo. Então, por exemplo, você pode convidar as pessoas para uma análise, um diagnóstico. Então, por exemplo, eu vendo consultorias de marketing. Esse é o meu negócio. Então, em vez de oferecer o e-book digital, eu posso oferecer para eles um diagnóstico gratuito de 30 minutos comigo para falar sobre o marketing. Nesse caso, ele vai passar um tempo comigo, ele vai agendar e ele vai vai passar esse momento comigo de interação. Então, esse momento de conversão, ele pode agir de duas maneiras. Ou comprando alguma coisa de você, alguma coisa, um produto de entrada, ou passando mais tempo com você, seja através de um agendamento, uma breve consultoria, um diagnóstico, ou mesmo uma demonstração do seu produto ou do seu serviço. Certo? Então, essa é a quarta fase. Aqui, nesse primeiro momento, combinando essas quatro fases, você tem o que eu chamo de sistema de aquisição. Porque agora você atraiu as pessoas, converteu elas em lead e agora você leva elas para um próximo passo, que é um passo comercial. As pessoas se comprometem com você de maneira comercial. Elas estão interessadas em dar um próximo passo. O primeiro cadastro, da fase 3, ele é um cadastro que eu chamo de lead educativo, que é quando a pessoa se compromete para saber mais informações, se informar sobre aquilo que você está falando. A conversão é o que eu chamo de lead comercial. É quando ela realmente se passa da fase de apenas querer saber mais para entrar dentro do seu processo de vendas. Então, aqui você trabalha para dar essa primeira experiência. Feito isso, a gente passa para a próxima fase, que é a fase da empolgação. A fase da empolgação é o cliente basicamente receber o valor real da transação inicial, desse primeiro momento, dessa primeira conversão que ele passou com você, seja comprando um produto ou seja passando tempo com você, experimentando um serviço de entrada. Então a venda foi feita, ele passou tempo com você, essa pessoa está com a dopamina da compra muito alta. Então estudos científicos têm provado que quando as pessoas compram alguma coisa, consomem alguma coisa, elas estão com a dopamina lá em cima, elas têm uma sensação de satisfação que vai lá em cima. E é nesse momento que você precisa adaptar dentro da sua jornada para surpreender e encantar esse novo cliente, esse lead mais compromissado com você. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode surpreender ele através de um onboarding.
Por exemplo, se ele comprar o meu livro digital, ele vai ter um treinamento que vai complementar, vai dar para ele uma visão geral, vai ter um checklist, vai ter um ambiente onde ele pode acessar isso com facilidade. Se for, por exemplo, um diagnóstico gratuito ou uma demonstração, após essa demonstração, eu posso oferecer para ele um conteúdo, um checklist, um guia que vai fortalecer aquilo que eu falei, eu apresentei para ele na nossa conversa. E tudo isso gera um encantamento e confiança. A pessoa sai de lá e pensando assim, poxa, que bacana. Isso realmente vai me ajudar, é isso que eu quero, isso está me dando a oportunidade de sair daquele problema que eu estava enfrentando. E a pessoa sai empolgada de lá. Então a quinta fase é realmente surpreender e encantar esse seu novo prospect, esse seu novo cliente. Realmente fazer ele se empolgar com aquilo que ele tem recebido de você, para que ele então ele esteja aberto para a próxima fase. E a próxima fase é a fase que a gente chama de ascensão. A fase da ascensão é realmente onde você vai fazer dinheiro. Você apresenta para eles as suas ofertas, as suas próximas ofertas. O que você mais tem para vender? Os seus upsells, os seus downsell e assim por diante. Então, quem compra uma vez, geralmente tem uma boa experiência. Se você aproveitou a fase da empolgação, ele vai ter uma boa experiência e ele vai querer comprar mais de você. Ele vai querer comprar de novo. E nesse caso, você vai oferecer os upsells, cross-sells, ofertas personalizadas. E aqui que gera o lucro. Aqui que você realmente tem um lucro para crescer a sua empresa. Porque na primeira fase, na primeira conversão, você tem apenas a aquisição desse cliente. Às vezes você perde dinheiro nessa primeira fase. Porque você quer novas pessoas entrando, novas pessoas se comprometendo. Mas aqui é onde você gera o lucro de fato para a sua empresa. Você transforma as pessoas, o seu novo cliente, em comprador, não só um comprador, mas em multicomprador. Você vai repetir essa fase várias vezes. O quanto de produto você tiver, você pode colocar ele aqui para passar por essa experiência. E aqui estão as campanhas, suas campanhas de vendas online que você vai fazer. Suas campanhas para vender um produto de maior valor, ou um outro produto similar àquele que você já vendeu, ou que complementa aquele que você já vendeu. Um produto que vai ajudar ele a solucionar um outro problema que foi gerado pela primeira solução. Então, aqui você vai fazer várias ofertas para ele. Então, você vai fazer várias ações de vendas. E aqui é o momento realmente que você tem a oportunidade de gerar mais lucro para a sua empresa. É a fase 6, a fase da ascensão, certo? Então, essas primeiras fases, você tem a fase de aquisição, que é as 4 primeiras que a gente falou. Você chama a atenção, gera o cadastro, gera a primeira conversão, você leva eles para o momento de empolgação e você já prepara eles para a fase das monetizações, das campanhas de monetização, que é a ascensão. E nesse caso, aqui você tem as oportunidades de venda. Aqui nessas 6 primeiras fases é onde você vai manter o seu cliente por vários momentos para que você possa gerar mais lucro para a sua empresa. Mas não só isso, você quer levar as pessoas a se tornarem consumidores fiéis, pessoas que vão somar para o seu marketing, trazer mais potência para o seu marketing. E aí é onde vai entrar as próximas 2 etapas da sua jornada do cliente. A próxima etapa, então, é a fase da defesa. A defesa, nesse caso, o seu cliente de sucesso te dá um testemunho ou ele vira um estudo de caso. O que você quer aqui? Você quer provas sociais. Você quer transformar esse cliente em uma prova social para o seu marketing. Por quê? Clientes satisfeitos gostam de contar suas experiências. Mas nessa primeira fase, os clientes eles precisam de algum estímulo. Então você precisa pedir para eles para compartilharem esse sucesso de você. Aí você pode pedir um review sobre o seu produto, sobre o seu serviço, para ele comentar como foi a experiência. Pode ser um print de um resultado, por exemplo, que ele recebeu, uma conversa que você peça para ele te mandar ali no WhatsApp, você printa. Você pode transformar ele em um estudo de caso, que ele te dá ali um depoimento. E você pode transformar ele em um estudo de caso para novos clientes parecido com ele.
E tudo isso vai fortalecendo a sua marca, a sua autoridade. Isso tende a te tornar maior na questão de visibilidade, de resultado, de confiança, e isso tende a diminuir o seu custo de marketing, porque quanto mais pessoas vão chegando, mais pessoas vão confiar em você, menos você vai precisar convencer as pessoas de que você é a pessoa certa e a sua marca é a marca certa para ela, porque as pessoas vão ouvir outras pessoas falando de resultados parecidos com o que elas querem alcançar. Então, essa fase de defesa é onde você vai pedir essas provas sociais que vão te dar a capacidade de usar no seu marketing em outras oportunidades, certo? E então, a gente entra na última fase, que ela também trabalha junto com a anterior, que é a fase da divulgação. Nesse caso, você não precisa pedir que o seu cliente dê a você um depoimento. Ele faz isso de forma espontânea. Ele conta para os amigos, para os familiares, para os colegas sobre você. Aqui é o ápice. Você quer transformar eles em divulgadores da sua empresa. É o ápice da sua jornada, que é quando o cliente ele fala de você sem você pedir. É ele compartilhar espontaneamente nas redes sociais, é o famoso boca a boca. Ele indica para amigos, compartilha seus conteúdos, defende sua marca online. Realmente, essa é a maior propaganda e melhor propaganda que existe e é a mais barata. Ela divulga realmente para outras pessoas aquilo que você está fazendo, certo? Então, essas são as 8 fases da jornada do cliente que você precisa mapear na sua empresa e pensar o que eu estou fazendo em cada uma delas. Hoje, como eu sou descoberto, em que tipo de conteúdo eu tenho produzido que tem gerado esse engajamento, quais são as minhas ações de cadastro para gerar leads educativos, qual é a minha primeira conversão, o que gera ali uma primeira conversão, como eu estou empolgando os meus leads, os meus clientes, será que está sendo eficaz? Qual é as minhas próximas ofertas que eu posso fazer para esse lead? Quais são as ações que eu posso fazer? Que tipo de clientes tem tido sucesso? Eles têm compartilhado isso comigo, eu tenho armazenado, eu tenho incentivado eles a compartilhar comigo as suas vitórias. Esses clientes têm divulgado para outras pessoas. Como é que eu posso estimular eles a compartilharem publicamente o sucesso que eles têm recebido? Então, essa é a jornada do cliente. Cada uma dessas etapas, elas funcionam porque você consegue trabalhar muito cada uma dessas fases. Você consegue melhorar cada uma dessas fases trabalhando para que você possa melhorar o seu marketing. Porque aquilo que você não consegue mapear, você provavelmente não vai conseguir escalar, não vai conseguir melhorar. Aí, nesse caso, o foco é realmente fazer com que as pessoas dê esse próximo passo. Então, essas 8 fases, elas não são só teorias, elas são sistemas que funcionam por trás das empresas que estão crescendo de forma consistente. Toda ação de marketing ela deve existir, então, para avançar alguém de uma fase para outra. O seu objetivo é levar o seu prospect de uma fase para outra. Esse é o coração de um marketing real, de um sistema de marketing previsível, de um marketing que realmente funciona para gerar vendas para a sua empresa. Certo? Essa é a jornada do cliente. Então, quero te fazer um convite. Se você quer aplicar isso na sua empresa, quer a minha ajuda para aplicar isso na sua empresa, a mapear, a implementar, trabalhar em cada uma delas, ter mais clareza, foco e velocidade, eu posso te ajudar. Eu tenho uma consultoria chamada Consultoria Crescimento Previsível, onde a gente constrói essa jornada passo a passo para você. Desde do tráfego até a conversão, a gente trabalha juntos para implementar, do lead à compra. O link eu vou deixar na descrição para você saber mais sobre essa consultoria, se ela faz sentido para você. E o seu próximo passo é preencher o formulário que tem nessa página, entrar em contato comigo para a gente saber se a gente pode trabalhar junto, implementando essa e outros processos na sua empresa. E esse é o primeiro passo ideal para você nesse momento, certo? Mas além disso, se você gostou desse conteúdo, me fala qual dessas fases da jornada do cliente você tem mais dificuldade de trabalhar na sua empresa. Você tem implementado essas etapas do funil na sua empresa? Me conta aí, vai ser um prazer saber a sua opinião, tá bom? Agradeço a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.